Fala, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar os 5 aviões mais impressionantes do mundo, máquinas que desafiam os limites da engenharia e da velocidade. Preparados para decolar? Vamos nessa! O SR-71 Blackbird é, sem dúvida, uma das aeronaves mais impressionantes e emblemáticas da história da aviação. Vamos explorar um pouco mais sobre o que o torna tão único. História e desenvolvimento. O SR-71 foi desenvolvido pela Lockheed Martin durante a Guerra Fria, mais precisamente na década de 1960. Ele foi projetado para missões de reconhecimento estratégico para o governo dos Estados Unidos, sendo parte do programa de aviões espiões A-12 da CIA. O objetivo era criar uma aeronave capaz de voar a velocidades extremamente altas e altitudes muito elevadas para evitar interceptações e ataques inimigos. Ele foi introduzido oficialmente em 1966 e entrou em operação em 1968, permanecendo em serviço até 1998. Desempenho e velocidade. O SR-71 é famoso por sua incrível velocidade e alta altitude de operação. Ele ainda mantém o recorde mundial de velocidade para uma aeronave a jato não lançada ao espaço, com a marca impressionante de 3.540 km por hora, cerca de Mach 3,3. Isso significa que o Blackbird podia voar mais de 3 vezes a velocidade do som. Além disso, o SR-71 operava a altitudes de cerca de 26.000 metros, o que o colocava fora do alcance de muitos sistemas de defesa da época. A combinação dessas características permitia que ele realizasse missões de reconhecimento sem ser detectado ou interceptado, além de permitir que ele escapasse de qualquer possível ameaça com rapidez e eficácia. Design e tecnologia. O design do SR-71 foi revolucionário para a época. Sua fuselagem foi construída com titânio, um material extremamente resistente ao calor gerado pela fricção do ar em altíssimas velocidades. Quando o avião atingia suas velocidades de cruzeiro, a temperatura de sua fuselagem poderia chegar até 300 graus Celsius. Isso exigia materiais especiais e uma engenharia de ponta para garantir sua integridade estrutural. Outra característica impressionante era o design furtivo, stealth, embora não fosse tão avançado quanto os aviões furtivos modernos como o F-22 ou o B-2. O SR-71 foi projetado para minimizar sua detecção por radar, com formas aerodinâmicas que dificultavam o rastreamento por sistemas de radar inimigos. Avionics e capacidades. O SR-71 também era equipado com um sistema avançado de avionics, eletrônicos de bordo, e sensores que permitiam realizar missões de inteligência e espionagem em condições extremas. Ele tinha câmeras e sensores poderosos que podiam fotografar grandes áreas de território a partir de altitudes e velocidades inacessíveis para outros aviões da época. Essas imagens eram de alta resolução e podiam ser transmitidas em tempo real para centros de comando no solo. O sistema de controle de voo também era único, pois usava motores a jato de combustão interna, que ajudavam a manter a estabilidade e o controle mesmo em velocidades supersônicas. Curiosidades. O SR-71 Blackbird não foi projetado para ser uma aeronave de combate. Seu principal objetivo era escapar rapidamente de qualquer perseguição ou ameaça, realizando missões de espionagem em território inimigo. Quando os pilotos do SR-71 decolavam, eles estavam equipados com capacetes especiais que podiam suportar a pressão do voo a grandes altitudes e com a diferença de temperatura que o avião experienciava durante o voo. A aeronave tinha uma incrível autonomia, capaz de percorrer até 5.000 km sem reabastecimento, o que a tornava ideal para missões de longo alcance. O SR-71 nunca foi derrubado em combate. O avião era tão rápido e ágil que sempre conseguia escapar das ameaças, tornando-o quase invulnerável. Legado. Embora o SR-71 Blackbird tenha sido aposentado em 1998, ele continua sendo uma das aeronaves mais respeitadas e admiradas no mundo da aviação. Sua tecnologia avançada, seu desempenho fenomenal e sua contribuição para a aviação militar e de inteligência garantiram que o SR-71 deixasse um legado duradouro, influenciando o design de aviões furtivos e outros aviões de alta velocidade nas décadas seguintes.
Em resumo, o SR-71 é um marco na história da aviação, uma verdadeira lenda que ainda é lembrada por sua velocidade, inovação e feitos extraordinários no céu. O Airbus A380 é, sem dúvida, uma das aeronaves mais imponentes e inovadoras da história da aviação comercial. Vamos explorar mais sobre o que torna o A380 tão impressionante e especial. História e desenvolvimento. O Airbus A380 foi projetado pela Airbus, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, com o objetivo de revolucionar o mercado de aviação comercial. Sua primeira decolagem aconteceu em 27 de abril de 2005, e ele entrou em serviço comercial em 2007. O objetivo principal era criar um avião gigante, capaz de transportar mais passageiros do que qualquer outro avião comercial na época, atendendo à demanda por mais capacidade de assentos em rotas de longa distância com alta demanda. A ideia do A380 surgiu como uma resposta ao sucesso do Boeing 747, o Jumbo, mas com a intenção de levar a capacidade de transporte a um nível ainda maior. Ao longo de sua vida, o A380 se estabeleceu como uma verdadeira referência em conforto e capacidade, dominando os aeroportos com sua enorme envergadura e 2 andares completos. Design e capacidade. O A380 é o maior avião comercial do mundo e possui características impressionantes, tanto no design quanto na capacidade. Aqui estão algumas de suas especificações. 2 andares completos. O Airbus A380 é um avião bicelular, ou seja, tem 2 andares completos ao longo de toda a fuselagem, ao contrário de outras aeronaves, que geralmente têm um único andar de passageiros. O layout é uma das principais razões pela qual o A380 é capaz de transportar até 850 passageiros, dependendo da configuração da cabine, o que o torna o avião comercial com maior capacidade de assentos. Envergadura. O A380 tem uma envergadura de 79,75 metros, o que é significativamente maior do que a de outros aviões comerciais, como o Boeing 747. Sua enorme envergadura permite a estabilidade em voo e uma melhor eficiência em relação ao consumo de combustível. Comprimento. O A380 tem um comprimento de 72,7 metros, o que o torna um dos aviões mais longos do mundo. Peso máximo de decolagem. O A380 pode pesar até 1,2 milhão de libras, 560 mil quilogramas, no momento da decolagem, o que também o coloca entre os aviões mais pesados já produzidos. Conforto e luxo. Um dos principais atrativos do A380 é o nível de conforto que ele oferece aos passageiros, especialmente nas cabines de classe executiva e primeira classe. Alguns dos recursos de conforto incluem: cabines espaçosas. O design de 2 andares permite que os passageiros desfrutem de mais espaço durante o voo. A cabine da classe econômica é mais espaçosa do que a de muitos outros aviões, oferecendo maior conforto para longas distâncias. Janelas maiores. O A380 possui janelas significativamente maiores do que a média dos aviões, oferecendo uma vista mais panorâmica para os passageiros. Sistemas de entretenimento avançados. Os passageiros podem desfrutar de uma vasta seleção de entretenimento a bordo, com telas individuais de última geração em todas as classes. Suítes de luxo na primeira classe. Em algumas companhias aéreas, o A380 é equipado com suítes privadas na primeira classe, com camas, chuveiros e até salões exclusivos, oferecendo uma experiência de voo digna de um hotel de luxo. Bar e lounge. Alguns modelos do A380 também incluem um bar e lounge para passageiros da primeira classe executiva, proporcionando um ambiente relaxante para socializar durante o voo. Tecnologia e eficiência. O A380 não é apenas imenso em termos de capacidade, mas também é projetado para ser eficiente e incorporar tecnologias de ponta. Motores avançados. O A380 é alimentado por 4 motores Trent 900 ou GP7200, ambos conhecidos pela sua eficiência no consumo de combustível, o que ajuda a reduzir o custo operacional de uma aeronave tão grande. Design aerodinâmico. Apesar de seu tamanho gigantesco, o A380 foi projetado com um design aerodinâmico altamente eficiente, ajudando a reduzir a resistência do ar e, consequentemente, melhorando a eficiência do combustível. Tecnologia de cabine inteligente. A cabine do A380 foi projetada para ser mais silenciosa e confortável,
com sistemas de controle de temperatura e pressurização que garantem um ambiente agradável durante o voo. Operações e desempenho. Embora o A380 seja uma verdadeira maravilha da engenharia, ele também apresenta alguns desafios para os aeroportos e as companhias aéreas. Aeroportos adaptados. Devido ao seu tamanho, o A380 precisa de aeroportos adaptados para operar com eficiência. Isso inclui pistas mais largas e portões de embarque especiais. Apenas os maiores aeroportos do mundo possuem a infraestrutura necessária para acomodá-lo, como o Aeroporto Internacional de Dubai e o Aeroporto de Londres Heathrow. Custo operacional. Embora seja um avião muito eficiente em termos de capacidade de passageiros, o custo operacional de um A380 é considerável, o que o torna mais adequado para rotas de longa distância e alta demanda. O fim da linha de produção. Embora o A380 tenha sido um grande sucesso em termos de inovação e capacidade, ele enfrentou desafios econômicos nos últimos anos. As companhias aéreas começaram a adotar aviões menores e mais eficientes, como o Airbus A350 e o Boeing 787, que oferecem maior flexibilidade e menor custo operacional. Como resultado, a Airbus anunciou que cessaria a produção do A380 em 2021, com o último avião a ser entregue em 2022. Ainda assim, o A380 permanece uma verdadeira lenda da aviação, com sua impressionante capacidade, conforto superior e tecnologia de ponta. Legado. Embora o A380 tenha sido aposentado em termos de produção, ele continuará a operar nas rotas internacionais de várias companhias aéreas por muitos anos. Ele deixa um legado de inovação e eficiência no transporte aéreo comercial, sendo lembrado como o rei dos céus quando o assunto é capacidade de passageiros. Em resumo, o Airbus A380 é um exemplo da ambição humana em conquistar os céus com grandes ideias e inovação, marcando uma era de luxo e capacidade no transporte aéreo. O Lockheed Martin F-22 Raptor é uma das aeronaves mais avançadas e impressionantes do mundo. Este caça de quinta geração foi projetado para combinar alta velocidade, agilidade e furtividade, tornando um dos aviões mais sofisticados e mortais já criados. Vamos explorar mais detalhes sobre o F-22 Raptor. História e desenvolvimento. O F-22 Raptor foi desenvolvido pela Lockheed Martin para a Força Aérea dos Estados Unidos. Sua primeira decolagem ocorreu em 1997, e ele foi oficialmente introduzido em 2005. O objetivo principal do F-22 era substituir o antigo F-15 e atuar como um caça de superioridade aérea, capaz de dominar o espaço aéreo e garantir a superioridade aérea em qualquer conflito. O F-22 foi projetado com foco em três áreas principais: furtividade, velocidade e agilidade. Ele combina a tecnologia avançada de radar e sensores, alta manobrabilidade e capacidade de voar em altitudes elevadas. O F-22 é uma máquina de guerra multirole, capaz de realizar missões de combate aéreo, bombardeio de precisão e reconhecimento. Desempenho e características técnicas. O F-22 é um dos aviões mais impressionantes em termos de desempenho, com características que o tornam extremamente superior a outros caças. Velocidade. O F-22 Raptor pode alcançar velocidades superiores a 2.414 km por hora, ou Mach 2,25, sem usar os afterburners, motores de pós-combustão. Ele é capaz de voar a velocidades supersônicas por longos períodos sem precisar usar combustível adicional para propulsão. Manobrabilidade. O F-22 é extremamente ágil, mesmo em altitudes elevadas. Ele pode realizar manobras complexas e extremas, como loopings, impações, manobras rápidas e de alta aceleração, e outras ações impossíveis para aviões convencionais. Alcance. Com um alcance operacional de cerca de 2.960 km, o F-22 tem capacidade de realizar missões de longo alcance sem precisar reabastecer em voo. Altura de operação. O F-22 pode voar a altitudes de até 20.000 metros, tornando-o capaz de atuar em um ambiente de combate de altitudes muito superiores aos de aviões convencionais. Tecnologia de furtividade. A tecnologia de furtividade do F-22 é uma de suas características mais notáveis. A aeronave foi projetada para ser praticamente invisível para radares, o que a torna difícil de ser detectada por sistemas inimigos. As principais tecnologias de furtividade incluem
Forma aerodinâmica. O F-22 tem um design angular e suave que ajuda a reduzir a reflexão de radar e dificulta a detecção. Materiais especiais. A fuselagem do F-22 é feita de materiais absorventes de radar, que ajudam a reduzir a assinatura do radar. Inibição de infravermelho. O F-22 é projetado para minimizar a assinatura de calor, emissão infravermelha, gerada pelos motores. Isso dificulta a detecção por sensores de calor e torna o avião muito mais difícil de ser rastreado por mísseis guiados por infravermelho. Aviônica e sensores. O F-22 Raptor é equipado com uma das mais avançadas sistemas de aviônica, equipamentos eletrônicos de voo, o que permite a ele dominar o campo de batalha de maneira eficaz. Os principais sistemas incluem Radar APG-77. Este radar de varredura eletrônica ativa, AESA, é capaz de detectar alvos a longas distâncias e em várias condições de combate, incluindo ambientes de interferência. Ele também é capaz de rastrear múltiplos alvos simultaneamente, proporcionando ao piloto uma vantagem estratégica no campo de batalha. Sensores infravermelhos. O F-22 usa sistemas avançados de sensores para detectar e rastrear alvos, mesmo em condições de baixa visibilidade, como à noite ou em más condições climáticas. O sensor de infravermelho IRST, Infrared Search and Track, permite ao F-22 detectar alvos sem emitir sinais, o que aumenta sua furtividade. Sistema de navegação e controle. O F-22 possui um sofisticado sistema de navegação e controle de voo, que permite ao piloto realizar manobras complexas com precisão. O sistema também inclui capacidades avançadas de comunicação de dados, permitindo que o F-22 se conecte a outras aeronaves e unidades de comando em tempo real. Armas e armamento. O F-22 é capaz de realizar uma ampla variedade de missões de combate, graças ao seu armamento avançado. Seu arsenal inclui mísseis Arar. O F-22 é equipado com mísseis EM-120 AMRAAM, Advanced Medium Range Artillery Missile, e EM-9 Sidewinder. Esses mísseis são projetados para combate aéreo, sendo capazes de atacar alvos a longas distâncias e em manobras complexas. Canhão M61 Vulcan. O F-22 também possui um canhão de 20 mm M61 Vulcan, ideal para combates de curta distância e para proteger a aeronave contra ameaças imprevistas. Armas de precisão. Embora o F-22 seja um caça especializado em combate aéreo, ele também pode ser configurado para missões de ataque ao solo com o uso de bombas de precisão guiadas por GPS. Custos e produção. O custo de produção do F-22 foi uma das razões para a limitação da sua quantidade. Originalmente, 750 unidades foram planejadas, mas devido a questões de custo, o número final foi reduzido para 187 unidades. O custo de cada F-22 é estimado em cerca de 150 milhões de dólares, tornando uma das aeronaves de combate mais caras já construídas. Operação e legado. O F-22 Raptor foi projetado para a superioridade aérea, sendo capaz de dominá-la completamente em qualquer cenário. Ele é usado principalmente pela Força Aérea dos Estados Unidos e tem sido uma peça-chave em operações militares de alta intensidade, sendo parte essencial da defesa aérea do país. Embora o F-22 tenha sido retirado de alguns programas internacionais devido ao seu custo elevado, ele continua a ser uma das aeronaves mais poderosas no céu, representando o ápice da tecnologia de aviação militar dos Estados Unidos. Futuro e modernização. Embora a produção do F-22 tenha sido encerrada, a Força de Combate Aérea dos Estados Unidos continua a modernizar e melhorar os F-22 existentes. As atualizações tecnológicas, incluindo novos sistemas de sensores, armamentos e capacidades de conectividade, garantem que o F-22 permaneça relevante nas próximas décadas. O legado do F-22 é inegável. Ele marcou uma nova era na aviação de combate, estabelecendo novos padrões de furtividade, desempenho e versatilidade, e continuará a ser um pilar fundamental para a defesa dos Estados Unidos. Em resumo, o Lockheed Martin F-22 Raptor é um dos caças mais avançados e mortais já criados, combinando velocidade, agilidade, furtividade e tecnologia de ponta para dominar os céus em qualquer conflito. O Boeing 747, também conhecido como Jumbo, é uma das aeronaves mais icônicas e impactantes da aviação comercial.
Quando foi introduzido, o 747 revolucionou o transporte aéreo, tornando-se um símbolo de conforto, capacidade e inovação. Vamos explorar mais sobre esse gigante dos céus. História e desenvolvimento. O Boeing 747 foi o primeiro avião comercial de 2 andares e o maior avião comercial do mundo por muitos anos. Ele foi projetado e desenvolvido pela Boeing no final dos anos 1960, com a intenção de atender à crescente demanda por aviões maiores e mais eficientes, especialmente para voos de longa distância. A ideia para o desenvolvimento do 747 surgiu após um pedido de Pan American World Airways, PAN, que precisava de uma aeronave capaz de transportar um grande número de passageiros a preços acessíveis. A Boeing começou a desenvolver o 747 em 1966, e a primeira decolagem ocorreu em 9 de fevereiro de 1969, com o avião entrando em serviço comercial em 1970. Desde então, o 747 tornou-se a espinha dorsal do transporte aéreo internacional, com mais de 1.500 unidades construídas, em várias versões, sendo um dos aviões mais vendidos da história. Design e capacidade. O 747 é conhecido por seu design único, especialmente o nariz bulboso e a segunda cabine elevada, que caracteriza o modelo. Aqui estão as principais especificações e características do Boeing 747. Envergadura. O Boeing 747 tem uma envergadura de 64,4 metros, o que o torna significativamente maior do que muitos outros aviões comerciais, como o Boeing 737 ou o Airbus A320. Comprimento. O 747 tem um comprimento de 70,6 metros, para o modelo 747-400, tornando um dos aviões mais longos já construídos. Altura. A altura total do 747 é de 19,4 metros, e seu design é adaptado para permitir que ele tenha 2 andares de passageiros, o que aumenta sua capacidade. Capacidade de passageiros. O 747 pode transportar entre 400 e 600 passageiros, dependendo da configuração da cabine e do modelo. No caso do modelo 747-8, o maior da família, ele pode acomodar até 600 passageiros em uma configuração de alta densidade. Peso máximo de decolagem. O peso máximo de decolagem, TOW, do 747 é de cerca de 987.000 libras, 447.700 kg, um peso massivo que permite que o avião transporte grandes quantidades de passageiros e carga. Capacidade de carga. Além de sua enorme capacidade de passageiros, o 747 também é uma excelente aeronave de carga. Algumas versões, como o 747-400F e o 747-8F, são configuradas especificamente para transporte de mercadorias, e o avião é capaz de carregar até 140 toneladas de carga. O 747 é amplamente utilizado no transporte de cargas pesadas e de grandes dimensões, o que o torna uma escolha popular para empresas de logística e frete aéreo. Sua enorme capacidade de carga e compartimentos de carga de alta capacidade permitem o transporte de mercadorias volumosas e valiosas em longas distâncias. Tecnologia e inovações. O Boeing 747 foi uma verdadeira inovação para a época em que foi lançado. Aqui estão algumas das principais tecnologias e inovações que o 747 trouxe para a aviação comercial. Avionicos avançados. O 747 foi um dos primeiros aviões comerciais a ser equipado com sistemas de avionicos eletrônicos de última geração, melhorando a navegação e a segurança. Ele também foi projetado para operar em altitudes elevadas e em condições de clima adverso. Design aerodinâmico. O design do 747 foi otimizado para oferecer a melhor eficiência de combustível possível para um avião de sua capacidade. Sua grande envergadura e motores de última geração ajudam a reduzir o consumo de combustível, permitindo que o avião opere em longas distâncias com grande capacidade. Tecnologia de cabine. O 747 foi pioneiro em oferecer um conforto de cabine superior, com assentos mais espaçosos, ventilação aprimorada e muitas janelas para os passageiros. Algumas versões do 747, especialmente os modelos de primeira classe, também oferecem salões e bares exclusivos, proporcionando uma experiência de voo de luxo.
Aerodinâmica otimizada. O design da fuselagem e das asas foi cuidadosamente projetado para garantir máxima eficiência aerodinâmica. Isso permitiu que o 747 fosse um avião capaz de voar em altas velocidades de cruzeiro e longas distâncias, mantendo uma boa relação de consumo de combustível. Variações e modelos. O Boeing 747 passou por diversas modificações ao longo dos anos, gerando diferentes versões para atender a diferentes necessidades. As principais versões incluem 747-100, o primeiro modelo da linha, introduzido em 1970, com capacidade para até 366 passageiros. 747-200, uma versão aprimorada, com maior alcance e capacidade de carga. 747-300, introduziu uma extensão da fuselagem e uma segunda janela de cabine para aumentar a capacidade de passageiros. 747-400, um dos modelos mais populares, introduzido em 1989, com alcance estendido, novas asas e motores mais eficientes. A capacidade de passageiros foi aumentada para até 524 em uma configuração de 3 classes. 747-8, a versão mais recente maior do 747, com capacidade para até 600 passageiros. Este modelo também trouxe melhorias em eficiência de combustível, com novos motores GEnS e um design de asa mais otimizado para reduzir o consumo de combustível e melhorar a performance. O fim de uma era. Embora o Boeing 747 tenha sido um sucesso estrondoso no transporte aéreo, a produção deste modelo foi encerrada em 2023 devido à crescente demanda por aviões menores e mais eficientes, como o Airbus A350 e o Boeing 787, que oferecem maior flexibilidade nas rotas e custos operacionais mais baixos. Apesar disso, o 747 ainda está em operação em várias companhias aéreas ao redor do mundo, sendo utilizado principalmente em rotas de longa distância e para transporte de carga. Muitos aviões 747-400 ainda são utilizados em serviços de carga e em voos charter. Legado e impacto. O legado do Boeing 747 é imensurável. Durante sua carreira de mais de 50 anos, o 747 transformou o mundo da aviação comercial, tornando as viagens aéreas internacionais mais acessíveis para milhões de pessoas. Ele também mudou a dinâmica do transporte de carga, permitindo a movimentação de mercadorias em escala global. Com sua impressionante capacidade de passageiros e carga, o 747 fez história ao proporcionar uma experiência única de viagem aérea. O avião é um símbolo de inovação, conforto e eficiência e continuará a ser lembrado como uma das máquinas mais notáveis da aviação comercial. Em resumo, o Boeing 747 não apenas definiu uma era na aviação, mas também mudou para sempre a forma como viajamos pelo mundo, deixando um legado duradouro de inovação e impacto no transporte aéreo. O Concorde é uma das aeronaves mais icônicas e revolucionárias da história da aviação, sendo um marco na combinação de tecnologia supersônica e avião comercial. Este avião simboliza uma era de inovação radical e luxo no transporte aéreo, oferecendo uma experiência única de voo a velocidades extraordinárias. Vamos explorar mais sobre o Concorde. História e desenvolvimento. O Concorde foi desenvolvido como parte de um projeto conjunto entre duas das maiores fabricantes de aeronaves da época, a British Aircraft Corporation, BAC, e a Aerospatiale, da França. O objetivo era criar um avião comercial supersônico capaz de transportar passageiros a uma velocidade muito superior à dos aviões convencionais. O projeto começou na década de 1950, com o desenvolvimento efetivo começando nos anos 1960. O Concorde fez seu voo inaugural em 1969 e entrou em operação comercial em 1976. Com sua capacidade de cruzar o Atlântico em cerca de 3 horas, ele se tornou o símbolo do luxo e da tecnologia em viagens aéreas. O Concorde era capaz de viajar a Mach 2, mais de 2.180 km por hora, o que significava que ele podia voar a mais de 2 vezes a velocidade do som. Design e características técnicas. O design do Concorde foi um dos elementos mais impressionantes de sua concepção.
A fuselagem esguia, as asas delta e a cauda inclinada eram características que não apenas tornavam o Concorde esteticamente marcante, mas também contribuíam para seu desempenho em alta velocidade. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a aeronave. Velocidade supersônica. O Concorde foi projetado para voar a Mach 2, o que significa que ele podia atingir mais de 2.180 km por hora, permitindo que cruzasse o Atlântico em menos de 3 horas. Sua velocidade era tão alta que ele poderia percorrer a distância entre Londres e Nova York em cerca de 3 horas e meia, enquanto outros aviões comerciais levavam cerca de 8 horas. Alcance. O Concorde tinha um alcance de cerca de 6.000 km, o que permitia realizar rotas de longa distância sem reabastecimento. Suas rotas mais populares eram entre Londres e Nova York, mas também realizou voos para outros destinos, como Paris, Barbados, Dubai e Rio de Janeiro. Fuselagem e estrutura. O Concorde tinha uma fuselagem muito fina e longa, projetada para reduzir a resistência ao ar em altíssimas velocidades. Suas asas eram em forma de delta, triangular, o que permitia maior estabilidade ao voo supersônico, além de otimizar a eficiência do combustível. Motores. O Concorde era movido por motores Rolls-Royce Snecmo Olympus 593, que eram altamente potentes e alimentavam a aeronave a velocidades supersônicas. Esses motores também tinham sistemas especiais de injeção de combustível para ajudar na operação em altitudes elevadas e altas velocidades. Cabine e conforto. A cabine do Concorde era projetada para luxo e exclusividade. A capacidade de passageiros era limitada, com apenas cerca de 100 a 120 assentos, o que garantiu uma experiência mais confortável e intimista. Além disso, a cabine era equipada com assentos reclináveis de couro e sistemas de entretenimento de última geração. Tecnologia e inovação. O Concorde foi um verdadeiro marco tecnológico. Ele incorporou várias inovações na aviação comercial, incluindo furtividade supersônica. O Concorde foi projetado para minimizar o impacto do ruído supersônico. Embora o som de seu voo fosse muito mais alto do que o de aviões subsônicos, a aeronave foi equipada com sistemas para reduzir o estrondo produzido ao cruzar a barreira do som. Sistema de controle de voo. O Concorde possuía um sistema de navegação altamente avançado, que permitia ao piloto controlar a aeronave com precisão durante o voo supersônico. O sistema de controle também permitia otimizar a trajetória de voo, garantindo a melhor eficiência de combustível e a segurança da aeronave. Refrigeração e pressurização. Voar a altitudes de mais de 18.000 metros, mais de 60.000 pés, exigia uma engenharia excepcional para manter as condições confortáveis para os passageiros. O Concorde possuía sistemas avançados de pressurização e refrigeração para lidar com a variação de temperatura e pressão a essas altitudes. Operações comerciais e sucesso. O Concorde teve um impacto significativo nas viagens aéreas de luxo e foi amplamente visto como o ápice da aviação comercial. Ele ofereceu uma experiência única, especialmente para clientes de alto poder aquisitivo, que queriam viajar a velocidades supersônicas entre as principais cidades do mundo. Entre seus passageiros mais famosos estavam celebridades, líderes mundiais e executivos de empresas. As rotas mais famosas do Concorde eram entre Londres, Heathrow e Nova York, JFK, mas também voava para Paris, Barbados e outros destinos. O preço de um bilhete no Concorde era extremamente elevado, com valores que podiam ultrapassar $10.000 por viagem, tornando a aeronave um luxo exclusivo para um seleto grupo de pessoas. Desafios e aposentadoria. Embora o Concorde tenha sido uma maravilha tecnológica, a aeronave enfrentou uma série de desafios financeiros e operacionais ao longo de sua carreira. Altos custos operacionais. O Concorde consumia uma grande quantidade de combustível para manter sua velocidade supersônica, tornando o custo operacional muito mais alto do que o de outros aviões comerciais. Além disso, seu pequeno número de passageiros, comparado a aviões comerciais mais tradicionais, significava que ele precisava de altos preços de bilhete para ser rentável. Impacto ambiental e ruído. A grande quantidade de emissões de carbono e o alto nível de ruído causados pelo voo supersônico foram pontos de crítica, especialmente em um período de crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental. O som do Concorde cruzando a barreira do som, o famoso estrondo sônico, também causou problemas com regulamentações em várias regiões, limitando seus destinos.
Acidente de 2000. O acidente fatal do Concorde da Air France em 2000, no qual 113 pessoas morreram, marcou o início do declínio da aeronave. O acidente foi causado por um pedaço de metal na pista que danificou o tanque de combustível da aeronave. Isso gerou uma grande desaceleração nas operações, com muitas companhias aéreas e passageiros deixando de optar pelo Concorde. Em 2003, após uma série de dificuldades financeiras e redução na demanda, a Air France e a British Airways decidiram aposentar a aeronave. O Concorde fez sua última viagem comercial em 2003, encerrando uma era de viagens supersônicas comerciais. Legado e impacto. O legado do Concorde é imbatível. Ele foi uma verdadeira prova do potencial da engenharia e da ambição humana em ultrapassar os limites da aviação comercial. O Concorde permanece um símbolo de luxo, tecnologia inovadora e realização extraordinária, e ainda é admirado por entusiastas da aviação e por aqueles que o viveram. Embora os voos comerciais supersônicos tenham sido suspensos por um tempo, o Concorde abriu caminho para futuros desenvolvimentos em aviação supersônica. A aviação hipersônica, acima de Mach 5, e o desenvolvimento de aviões mais sustentáveis e eficientes continuam sendo áreas de interesse para as empresas de aviação, inspiradas pela ousadia do Concorde. Em resumo, o Concorde representa um marco na história da aviação, um símbolo da inovação e do luxo nos céus, e um lembrete do que a engenharia humana é capaz de alcançar. E esses foram os 5 aviões mais impressionantes do mundo. Qual você achou o mais incrível? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo como esse. Até a próxima, e que sua próxima decolagem seja tão incrível quanto esses aviões.